aguardando o início da gravação. Muito bem, agora sim estamos gravando, então bom dia para todos vocês que estão aqui, ou aqueles que estão nos assistindo. Presencialmente temos agora o nosso amigo Antônio, a Betânia, a Dorine, o Flávio e a Isadora. Então, esse é o nosso 23º encontro síncrono de física, e nós estamos dentro do estudo da óptica. Semana passada nós estudamos os espelhos planos. Convido a você que não viu a aula de introdução à óptica, que foi um encontro assíncrono lá de dezembro, a você ir lá assistir. Dia 22 de dezembro está lá no YouTube, está lá no como é que chama? No Google Classroom de vocês também. Vai lá e assiste, fala sobre a visão, como é que se formam as cores do objeto. Então, tem bastante teoria que, de repente, pode aparecer aí nas questões, né? Até porque não do Enem, né? Na aula da semana passada, nós vimos a formação dos espelhos, da imagem nos espelhos planos, tá? O espelho, então, é uma superfície que permite a reflexão regular da luz, tá? Então, se a reflexão é regular, há a formação da imagem, né? Todos os corpos que nós enxergamos, eles também refletem a luz. Mas se nós não vemos a imagem refletida nele, então é porque a reflexão não é regular, é uma reflexão que desorganiza os raios luminosos, tá certo? É uma reflexão irregular ou chamada de reflexão difusa. Bom, hoje nós vamos ver os espelhos esféricos. Eu vou apresentar minha tela para vocês, né? Vocês sabem que eu não vou enxergar o chat a partir de agora. Então, ele é um espelho, uma superfície polida, permite a formação da imagem, mas ele tem uma diferença fundamental do espelho plano. A imagem formada é uma imagem que ela não é idêntica ao objeto, né? Ou seja, ela é uma imagem distorcida. Ela pode ser uma imagem maior, pode ser uma imagem menor, pode ser uma imagem de cabeça para baixo, tá? Então, os espelhos esféricos, eles têm essa utilidade. Então, são principalmente duas. De você ampliar uma imagem, ok? Ampliar a imagem. E outra de você diminuir a imagem. Mas para que você quer diminuir a imagem, professor? Para você aumentar o seu campo visual. Que é o que acontece, por exemplo, já na capa dessa apresentação aqui, né? Que eu estou me acostumando. Eu estou com um computador emprestado para poder dar aula de um amigo. Enfim, então, esse retrovisor que você está vendo, ele não é um espelho plano, é um espelho levemente esférico. Por quê? É um espelho levemente esférico que diminui um pouco a imagem, tá? Por que ele diminui a imagem? Porque ele aumenta, para aumentar o campo visual. Então, você enxerga mais do que se fosse um espelho 100% plano. Então, isso é uma prática que, há pouco tempo atrás, começou a ser empregada nos veículos, né? Você colocar os espelhos retrovisores externos como um espelho esférico que diminui a imagem, ou seja, que aumenta o campo visual. Vamos falar mais sobre isso. Bom, como é que nós formamos os espelhos esféricos? Eles são formados, e são assim chamados de esféricos, porque eles são formados a partir do corte em uma esfera, né? Você tem uma esfera, você faz um corte, olha que animação bonita. Então, você tem o que nós chamamos de calota esférica. Então, isso aí é um espelho esférico, tá certo? É uma superfície que não é plana, né? O oposto do que nós vimos na semana passada. Tá. E aí, nós temos duas situações. Nós temos uma situação onde a face convexa, que é essa aqui, ó, pode ser a espelhada, vamos dizer assim, a refletora, tá mais bonita, ó, face convexa. Ou você tem a situação onde a face côncava pode ser a espelhada, pode ser a refletora. Então, eu tenho dois tipos de espelhos esféricos, o espelho esférico côncavo e o convexo, tá? O convexo é onde a parte externa, ele é a refletora. Então, como você vê nessa imagem aí, um belíssimo espelho esférico. Então, o que acontece? Ele distorce a imagem, tornando-a menor do que ao objeto. E com isso ele consegue aumentar o campo visual. Tá? Então, esses são esses espelhos usados em ônibus, em lojas, né, para você, para segurança, né? Então, ele serve, você põe ele lá no canto, em cima,
seja no ônibus, seja na loja, na porta da entrada de um estabelecimento, e ele aumenta o seu campo visual, você consegue, pelo espelho, ver mais do que você veria se o espelho fosse plano, tá? Então, a superfície polida é a externa, e quando um feixe de luz chega até esse espelho, ó, chega até esse espelho, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser espalhado, tá? Ele vai ser divergido, tá bom? Então, é um espelho que diverge a luz, ok? Ele divergir é o oposto de concentrar a luz, de focalizar, divergir o feixe de luz refletido, tá? Por quê? Porque a sua superfície é convexa, tá? Então, se ele diverge a luz, é como se esses raios tivessem se encontrado atrás do espelho em um ponto que nós chamamos de foco, tá? A caneta aqui, ela tá aqui, tá? Nesse ponto aqui que nós chamamos de foco. Quem participou da aula da semana passada, né, Juan? Participou, viu que em algumas situações nós vemos que a imagem é formada não pelo encontro dos raios refletidos, porque eles são divergentes, tá? E se eles são divergentes, é porque atrás do espelho eles se encontraram. Tudo que está se afastando é porque um dia esteve junto, esteve próximo, esteve junto, né? Senão você não pode se afastar. Tá? Então, se aqui é uma divergência, é porque há um ponto atrás do espelho onde eles se encontraram. Então, esse é o foco. Então, a primeira característica muito importante desse espelho é que o foco desse espelho é um foco virtual. Aula da semana passada. Tudo que é formado, a imagem formada pelo prolongamento dos raios, tá? Formada atrás do espelho, não é virtual. Então, aqui é a mesma coisa com o foco. O foco do espelho está atrás do espelho, tá? Então, ele é virtual. E o espelho côncavo, como esse aí que vocês podem ver na foto, tá? É quando a face côncava é espelhada. Então, é exatamente o oposto. Quando chega um feixe luminoso sobre esse espelho, esse feixe vai ser focalizado, tá? E todos os raios paralelos se encontrarão num ponto que nós chamaremos de foco, tá? Ó. Então, aqui não é o prolongamento, não é a projeção dos raios refletidos, são os próprios raios refletidos. Então, esse foco está na frente do espelho, esse é um foco real. Tá? Essa animaçãozinha expressa bem o que é um espelho côncavo e o que é um convexo. Tá legal? Eu preciso lembrar de mandar para vocês o PowerPoint dessa vez, não só o PDF, né? Senão não vai com as animações. Então, o espelho côncavo concentra e o convexo diverge, né? Espalha o feixe paralelo, o feixe de luz, tá? Como é que nós vamos representar o espelho, tá? Então, lembra que nós representávamos o espelho plano por uma reta vertical, bom, se ele está na vertical, né? Na reta vertical, mas, ou seja, por uma reta, tá? Não consigo fazer uma reta, me perdoem. E os 3 risquinhos para indicar qual era a face não refletora do espelho. Então, aqui eu tenho um espelho côncavo, ó. Em vez de eu desenhar um espelho curvo, eu posso só desenhar ele assim, tá? Percebo que aqui estão os 3 risquinhos, então a face refletora é essa, então esse é o espelho côncavo. E o convexo, na situação exatamente análoga, né? Eu posso desenhar aqui, os 3 risquinhos indicam as costas do espelho, né, a parte de trás. Então, a face refletora, nesse caso, é a face convexa, ok? Só para representar a diagramação, né, dos espelhos, beleza? Os elementos dos espelhos esféricos, então, muito bem. Então, vocês estão imaginando aí que nesse pontilhado, né, tá desenhada a esfera inteira. O espelho esférico, ele é um corte, ele é um pedaço da esfera. Mas se ele vem de uma esfera, ele tem um raio, certo? E o primeiro elemento do espelho esférico tem a ver com esse raio, que é o centro de curvatura, ou também chamado raio de curvatura, tá?
Por que raio? Porque se vocês olharem para o desenho, ele é justamente a medida do raio da esfera que deu origem ao espelho. Por isso que ele é chamado de centro, porque é o centro da esfera imaginária que gerou o espelho, ou raio de curvatura, porque a medida dele até o espelho vai ser a medida do raio da esfera que originou o espelho. Tá bom? Esse é o centro de curvatura. O vértice do espelho. O vértice é o ponto central do espelho, né? É o meio do espelho, né? Um ponto no centro do espelho. O eixo principal, que é uma linha imaginária que corta o espelho no meio, ou seja, ela vai passar pelo vértice e vai passar pelo centro de curvatura, porque o centro tem que estar no centro, né? Então, se o eixo principal corta o espelho no meio, tá? Ele passa pelo vértice e pelo centro de curvatura. Agora, lembra-se que esse eixo principal, ele é uma linha imaginária, tá? Não existe na real, né? Se pegar um espelho côncavo ou convexo, você não vai enxergar esse eixo principal. E o raio de curvatura, já falamos, que é a mesma coisa que o centro de curvatura, e faltou uma medida daqui, que é o foco, tá? O foco do espelho. Nós já falamos agora há pouco, né, sobre o foco. Inclusive, o espelho côncavo tem o foco real e o convexo tem o foco principal. Então, chegando feixes paralelos no espelho côncavo, ó o desenho, é um espelho côncavo. O que vai acontecer? Ele vai concentrar os espelhos, os raios, aliás, num ponto, né? Ou seja, ele vai focalizar os raios. Esse ponto nós damos o nome de foco, tá? Que no caso do côncavo, ele é real, né? A distância do foco até o espelho é chamada de distância focal, ou de simplesmente foco, né? Medida do foco. E ele é positivo porque está na frente do espelho, tá ok? E, por coincidência, o foco é sempre metade do raio de curvatura, ou metade do centro de curvatura, da medida do centro de curvatura, tá bom? Então, ele é metade do... Tem uma, eu falei coincidência, mas não é bem o termo, né? Tem uma implicação aqui geométrica, analítica, que é trigonométrica para isso, né? Mas o centro de curvatura é o dobro do foco, o foco é a metade do centro de curvatura. No espelho convexo, a ideia é a mesma, só que quando um feixe paralelo chega no espelho convexo, os raios são divergidos, são espalhados, são afastados, então eles não vão se encontrar, então não tem foco aqui, porque eles estão se afastando. Então eu prolongo, eu faço a projeção desses raios refletidos, presta atenção, prolongamento dos raios refletidos, não dos incidentes, não dos que bateram no espelho, dos que foram refletidos. E se eles estão se afastando na frente do espelho, atrás do espelho eles estão se encontrando e vão se encontrar no ponto chamado de foco, que é virtual porque está atrás do espelho, ok? Então, essa medida do foco até o espelho é uma medida negativa. É como se o vértice fosse o ponto zero, tudo que está na frente do espelho é positivo, o que está atrás é negativo, tá? Beleza? Ótimo, então tá aí, ó. Aqui também, claro, que o foco é metade do raio de curvatura ou metade do centro de curvatura. Muito bem. Ótimo. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos falar sobre 4 amigos nossos, chamados raios notáveis. Esses raios notáveis, eles são os raios que nós vamos traçar para formar a imagem no espelho côncavo e no espelho convexo. Há uma diferença aqui do espelho plano, porque no espelho plano a gente não tinha essa preocupação. Porque a imagem formada por um espelho plano é sempre do mesmo tamanho, da mesma altura, da mesma largura, da mesma orientação, ou seja, se está de pé, a imagem vai estar de pé, se está de ponta cabeça, a imagem de ponta cabeça, está deitada, a imagem é deitada e pronto. A única coisa que o espelho plano faz com a imagem é invertê-la horizontalmente, né? Então, você escreve física lá, você vai ler no espelho, você vai ver que está de trás para frente escrito. Beleza? Tranquilo. Nos espelhos esféricos, não é assim, né? Nós estamos falando isso desde o começo. Eles aumentam, diminuem a imagem.
Então, como é que eu formo a imagem? Como é que eu sei aonde, primeiro, onde é que ela vai estar? Porque no espelho plano é fácil. A imagem está sempre atrás do espelho e a mesma distância do espelho do que o objeto. Aqui não. A imagem pode estar atrás, pode estar na frente, pode estar mais perto, pode estar mais próximo. Tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, nós vamos determinar a formação da imagem a partir desses 4 raios notáveis. Tá? São 4 tipos de raios que nós podemos traçar nos espelhos esféricos. E aqui eu vou dar os 4, não em ordem de importância, são os 4 raios, não tem nenhuma importância. Depois nós vamos ver que tem alguns raios que não dá para traçar, e outros dão, tá? Em algumas situações. Então, o primeiro raio notável diz que todo raio que incide paralelo ao eixo principal, como esse raio amarelo aí, aqui eu peguei um espelho côncavo, mas os raios notáveis valem para os 2 espelhos, tá? Vocês já vão ver isso. Tá vendo? Eu tracei um raio paralelo aí. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal, sabe o que vai acontecer com ele? Vai ser refletido passando pelo foco. Todo raio que incidir paralelo em um espelho esférico vai voltar pelo foco. Foi isso que a gente viu até agora, né? Tá? Beleza? Bom, e como é que vai ficar isso no espelho convexo? Não dá para o raio refletido passar pelo foco, porque o foco está atrás do espelho. Tá vendo? Ó o incidente aqui. Ó o incidente aqui. O raio refletido, o foco está atrás do espelho, então ele não vai passar pelo foco. Mas ele vai ser refletido como se estivesse passando pelo foco. Tá bom? Como se o seu prolongamento passasse pelo foco. Então, assim, ó. Como é que você vai desenhar isso no seu caderno, no seu exercício? Você vai pegar uma régua e vai fazer igualar, né? O foco vai pegar uma régua e vai fazer a régua alinhá-la com o foco e com o ponto onde o raio paralelo incidiu. E daí, a partir daí, você traça o raio refletido. Então, todo raio que incide paralelo ao eixo principal do espelho volta passando pelo foco. Amém. Esse raio é um dos raios que você sempre pode traçar em qualquer espelho, em qualquer posição que o objeto esteja. Tá bom? Vamos para o segundo raio notável. Ele diz que todo raio que incide passando pelo foco é o inverso do primeiro, né? Vai voltar paralelo. Ó, vamos de novo. Todo raio que incide passando pelo foco é refletido paralelo ao eixo principal. Então, é o inverso do primeiro raio. O primeiro raio diz que todo que incide paralelo volta pelo foco, e o segundo que diz que todo que incide pelo foco volta paralelo. Tá beleza? Tá aí no espelho côncavo, é mais fácil da gente imaginar. E no convexo, como é que você vai incidir um raio passando pelo foco se o foco está atrás do espelho? Bom, o raio não vai passar pelo foco. É como se ele passasse pelo foco. Pega a régua, põe no foco, alinha ela com aonde você quer traçar e manda ver, ó. Tá vendo? Esse raio, se não tivesse o espelho, o que ia acontecer com ele? Ia passar pelo foco. Certo? Certo. Então, ele vai ser refletido paralelo ao eixo óptico do espelho. Beleza? Olha aí, tá aí o raio refletido. Eu falei para vocês que tem alguns raios que você não vai poder traçar sempre. Então, esse é um. Ó, por quê? Porque se eu tiver um objeto entre o foco e o vértice do espelho, por exemplo, tem uma pessoa aqui se olhando, ó, na frente desse espelho. Como é que você vai traçar um raio que saia dela e passe pelo foco? Se ele está depois do foco, ele está entre o foco e o espelho. Então, esse raio notável não é um raio que você pode usar em qualquer situação. Depende de onde vai estar se posicionando o objeto. A gente vai ver isso com bastante detalhe, tá bom? Terceiro raio notável. Todo raio de luz que incide pelo centro de curvatura do espelho. O que vocês acham que vai acontecer com ele? Tem algum palpite? Esse é difícil de acertar. Lembra que o centro de curvatura é o raio da esfera? É o centro da esfera que gerou o espelho? Tá? Então, há uma simetria perfeita aqui. Então, todo raio que incide pelo centro de curvatura volta
sobre ele mesmo. Quer ver, ó? Um raio incidente laranja, raio refletido amarelo. Tá? Beleza? E como é que vai ficar isso no espelho convexo? Bom, da mesma forma, eu não consigo fazer um raio incidir passando pelo centro de curvatura, porque o centro de curvatura está atrás do espelho, ele é imaginário e tal. Então, eu vou fazer um raio incidir como se fosse passar. Pega a sua régua e alinha o raio com o centro de curvatura. Imagina que não tem um espelho, ele vai passar no centro de curvatura. Tá bom? Só que ele não vai passar porque tem um espelho, então ele é refletido. Então, por isso que tem um pontilhado aí. Ele é refletido sobre ele mesmo. Cadê o raio refletido aqui? Não deu para ver, né? Ó. Está ali atrás, o laranja. Ó. Tá vendo? A pontinha aqui da seta. Desculpem aí, mas não deu para ver. Beleza? E o último raio notável é o quarto. Esse é, como o primeiro, um raio que você pode traçar em qualquer situação, dependente de onde esteja o objeto. Diz todo raio que incide pelo vértice do espelho. Alguém tem algum palpite? Lembra lá da lei da refração, da reflexão no espelho plano? É o mesmo caso, ele vai ser refletido simetricamente ao eixo principal, ou seja, com o mesmo ângulo que ele incidir no vértice, vai ser o ângulo que ele vai ser refletido, tá bom? E esse é o único raio que, tanto por espelho esférico, convexo por côncavo, dá na mesma coisa, né? Ó. Bateu no vértice, voltou com o mesmo ângulo. Aqui você vê um raio mais com ângulo maior, o raio refletido é maior também. Beleza? Bom, até agora, talvez você não tenha entendido para que a gente vai usar esses raios, tá bom, gente? Mas a gente precisa conhecê-los primeiro para depois a gente mostrar a aplicação, que é agora, que é a construção das imagens no espelho côncavo. Beleza? Aliás, nos espelhos esféricos. Primeiro caso, espelho côncavo. Então, eu tenho aí um espelho côncavo, centro de curvatura, vértice, espelho, beleza. Côncavo, está aqui as costas do espelho. Eu vou colocar um objeto antes do centro de curvatura do espelho. O objeto meu é essa seta aí. Beleza? Vocês estão me acompanhando? Eu estou online ainda? Acho que sim, né? Sim. Obrigado. Minha internet vive caindo, sempre fica esse medo. Bom, como é que eu formo a imagem? Traçando os raios notáveis. Para que eu construa a imagem, eu tenho que traçar pelo menos 2 raios notáveis. Tá? Eu vou escolher dos 4, 2. Como eu disse, algumas situações, talvez você não consiga fazer o raio passar pelo foco. Talvez você não consiga fazer o raio passar pelo centro de curvatura. Tá? Mas o raio paralelo que volta pelo foco, você sempre consegue, e o raio incidindo no vértice, você sempre consegue. Tá? Qual é o primeiro raio que eu vou traçar aqui? Tá ali o meu objeto. Eu vou traçar um paralelo. O que diz? O primeiro raio notável. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal do espelho é refletido passando pelo foco. Amém. Vai ler minha Nossa Senhora das Ópticas, tá? Tracei um raio notável. Dá para dizer onde está a imagem? Não, porque eu só tenho um raio. A imagem é formada no encontro dos raios refletidos ou no encontro do prolongamento dos raios refletidos, se os refletidos não se encontrarem. Mas como é que eu vou falar de encontro se eu só tenho um? Então, por isso tem que ser 2, pelo menos. Eu vou traçar mais um. Raio que incide pelo foco. Lembra que é o inverso do primeiro? O que incide pelo foco retorna como? Paralelo ao eixo do espelho. Opa! Tem encontro de raios refletidos? Tem. Já posso traçar a minha imagem. Aonde está o encontro dos raios refletidos? Cuidado, meu amor. Eu não estou falando de encontro de raios incidentes, que aqui não tem encontro de raios incidentes, e nem estou falando de encontro de um incidente com um refletido, porque, ó, aqui no foco eu tenho encontro de 2 raios, mas é um raio refletido com um raio incidente. Aí não está a imagem. Aonde que eu tenho 2 raios refletidos? Ó, raio refletido e raio refletido. Onde que está o encontro dos 2 raios refletidos? Aqui. Então, tcharam! Ali está a imagem. Beleza? Agora, calma. Antes de você desenhar a imagem ali, você já percebeu que a imagem é menor? Menor, né?
Porque olha o espaço que eu tenho aqui da seta, olha o espaço que eu vou ter aqui para desenhar a seta. A imagem é menor, beleza? Agora, outra coisa. Da onde saíram os raios incidentes? Do topo da seta. Então, onde os raios refletidos se encontram, está o quê? O topo da seta, e não a base da seta, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor o meu desenho, ó. Aqui eu vou ter o quê? A seta de ponta cabeça. Beleza? Então, tá aí a imagem formada. O que você pode dizer dessa imagem? Primeiro, que ela é menor, já fizemos essa observação. Segundo, que ela está de ponta cabeça. Terceira coisa, que aí temos que começar a ativar isso na nossa mente, né? Tem que ficar automático isso. É uma imagem real. Por que real? Formada pelo encontro dos raios refletidos. E não pelos seus prolongamentos. Não é uma imagem imaginária. É uma imagem que está na frente do espelho. Tá bom? Beleza? Então, é uma imagem real, invertida, porque está de cabeça para baixo, e menor. Professor, mas isso não é um espelho côncavo? É. E o espelho côncavo pode gerar uma imagem menor? Pode, está aqui, ó. Desde que o objeto esteja antes do centro de curvatura. Ok? O slide aqui vai continuar e ele vai traçar os 4 raios notáveis para nós, tá? Qual que é o próximo? O raio que incide pelo vértice, todo raio que incide pelo vértice é refletido com o mesmo ângulo, amém, beleza, tá aí. E o último, que é um raio passando pelo centro de curvatura, que vai ser refletido sobre ele mesmo. Tá aí o raio refletido. Então, aqui eu não preciso dos 4, eu preciso de 2. Com 2 eu já determino a imagem. Tá ali a minha imagem formada. Aparece a imagem? Agora apareceu. Tá ali. Eu vou até apagar o meu desenho para ficar melhor para os senhores. Ok? Beleza? Então, essa imagem é real, é invertida, é menor e é reversa. Reversa é porque ela é invertida horizontalmente, né? Todo espelho vai inverter a imagem horizontalmente, tá? Assim como o espelho plano. Beleza? Então, agora, nós vamos fazer a mesma coisa no espelho convexo. Tá? Espelho convexo. É a mesma coisa, sempre é a mesma coisa. Eu vou precisar traçar 2 raios notáveis, no mínimo 2. Traçando 2, onde encontrar raios refletidos, ou o prolongamento deles, está a imagem. Ah, professor, o espelho convexo, ele forma uma imagem menor, não é isso? Normalmente é. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, eu vou traçar um raio que incide paralelo. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal vai voltar passando pelo foco. Aí, ó. Beleza? Então, o raio não passa pelo foco, mas é como se o seu prolongamento passasse, tá? Mais um raio. Esse aí, eu estou incidindo um raio passando pelo foco. Não está passando pelo foco. Está assim, ó. Se você pegar a reguinha, tá? Você vai ver que esse raio verde aí vai incidir como se passasse pelo foco. Não vai passar porque tem um espelho, mas é como se passasse. Todo raio que incide passando pelo foco retorna paralelo a mim. Aqui eu já posso parar. Eu sei que o slide vai continuar, mas eu vou parar e fazer análise com vocês aqui. Vou desenhar o prolongamento do raio refletido. O prolongamento do raio refletido é paralelo ao eixo do espelho. Estão vendo meu pontilhado em vermelho? Tá, não está nada paralelo, eu sei, mas é muito difícil ficar escrevendo aqui na tela. Eu estou com o notebook, a tela balança, desce, mas enfim, vamos lá. Tá bom? Olhem para os raios refletidos. Está aqui, ó, RI e está aqui o RI. Eles se encontram? Não. Eles são divergentes. Isso é um espelho convexo, é o que ele faz, diverge. Tá certo? Então, eles não estão se encontrando e os raios refletidos não vão se encontrar, eles estão se afastando. Se eles estão se afastando na frente do espelho, é porque atrás do espelho eles estão se encontrando. Onde é que está o encontro? Ó, cuidado para não confundir. Esse aqui, ó, é o prolongamento do raio incidente. Eu escrevi errado, né? RI é raio incidente, é raio refletido. E aqui é raio
refletido. Esse aqui, em diagonal, que eu fiz esse pontilhado horrível que eu fiz, é o prolongamento do raio incidente. O prolongamento do raio refletido é esse paralelo ao eixo. Então, onde encontra o prolongamento dos raios refletidos? É aqui, ó. Tá? Então, mais ou menos ali estará a nossa imagem. Tá bom? Então, vocês já podem perceber que a imagem vai ficar menor. Eu vou apagar isso aqui, tá, gente? Ó. Eu vou tentar apagar. Vamos ver se eu consigo. A imagem vai estar menor. Ela é uma imagem virtual, que vai ser formada atrás do espelho, tá bom? Mas ela não vai estar de ponta cabeça, ó, porque os raios saíram do topo da seta, então aqui eu tenho o topo da seta. Gostaram da minha seta? Ficou feia também, né? Então, mais ou menos aí eu vou ter a minha imagem. É uma imagem virtual formada atrás do espelho, pelo prolongamento dos raios refletidos. É uma imagem menor, é uma imagem direita, porque ela não está de cabeça para baixo, tá? Bom, tá ali, ai, graças a Deus eles colocaram o prolongamento do raio refletido. Tá vendo em preto, o pontilhado? Prolongamento dos raios refletidos. Eu vou apagar o meu pontilhado aqui. Tá? Então, os prolongamentos dos raios refletidos se encontram, então a imagem está atrás do espelho. Beleza? Ele traça os outros dois raios, ó, o que incide pelo vértice volta passando pelo foco, e você vai ver que o prolongamento do refletido vai passar onde está a imagem, que já foi desenhada. Ele traça um azul como se fosse passar no centro de curvatura, vai ser refletido sobre ele mesmo e vai passar onde está a imagem. Eu vou apagar a seta que eu fiz porque ela acaba mais confundindo vocês do que ajudando, né? Tá? Ficou melhor para visualizar agora. Como eu disse, você não precisa traçar os 4 raios, só precisa de 2. Quer traçar os 4? Você vai ter mais segurança de saber com certeza onde está a imagem, né? É uma imagem virtual, direita, menor e reversa. Ok? Sempre vai ser reversa. Bom, esse aqui a gente já fez. Letra A, espelho antes do centro de curvatura. Já fizemos. A imagem vai estar aqui entre o... Opa! Esse computador tem dessas também, de dar um zoom. A imagem vai estar entre o... Ó, é esse primeiro caso aqui, é o mesmo. Ó. A imagem vai estar entre o foco e o centro de curvatura, vai ser menor, vai ser real, vai ser de cabeça para baixo. Então, não vou perder muito tempo fazendo essa letra A que ele colocou aqui, ó. Formação de imagem nos espelhos côncavos. Letra A, objeto antes do centro de curvatura. Raio paralelo, volto pelo foco. Raio no vértice, volto sobre ele mesmo. Tá ali a imagem. Ok? Tá? Real, invertida, menor. Agora, vamos para a letra B. Vou colocar um objeto no centro de curvatura. Vou traçar 2 raios. Percebam que aqui eu já não posso mais traçar o raio que passa pelo centro de curvatura, porque o objeto está sobre o centro de curvatura, ok? Então, letra B. Espelho côncavo, não se perca, objeto no centro de curvatura. Todo raio que vai paralelo e volta passando pelo foco. E todo que incide pelo vértice, volta com o mesmo ângulo. Onde é que está a imagem? Exatamente sobre o centro de curvatura. E o que eu posso dizer? O que vocês acham? Essa imagem é maior ou menor que o objeto, a imagem formada? O que você acha, Betânia? Dê sua opinião para mim. Juan? Não sei. Ah, não sabe. Ficou na dúvida. Que bom que você ficou na dúvida. Sabe por quê? Porque a imagem não é nem maior e nem menor. Ela tem o mesmo tamanho. Sabe por quê? Porque elas estão à mesma distância do espelho. Ela é simétrica. Tá? Então, ela vai ter o mesmo tamanho, como o caso lá do espelho plano. Ué, professor, mas o espelho côncavo não é um espelho usado para aumento? É. E a gente viu que no primeiro caso, ele diminui a imagem. No segundo, que é quando eu coloco o objeto exatamente sobre o centro de curvatura, a imagem fica do mesmo tamanho. Mas que espelho sapeca, hein? É, espelho bem sapeca. Professor, como assim colocar o objeto sobre o centro de curvatura? Gente, todo espelho vai ter um foco. O dobro do foco é o centro de curvatura.
Então, você vai estar lá no exercício e vai falar assim, ó, o foco do espelho é de 40 centímetros. Quanto mede o centro de curvatura? 80 centímetros. Então, colocar um objeto sobre o centro de curvatura, nesse exemplo que eu dei, é colocar o objeto a exatamente 80 centímetros do espelho. É isso. Tá? Vamos para a letra C. Um objeto entre o vértice, aliás, entre o centro de curvatura e o foco. Será que agora vai começar a ficar maior essa bagaça? Porque até agora a imagem maior, esse espelho de aumento não gerou, né? Vamos lá, primeiro raio. Todo raio que se paralelo volta usando pelo foco. Acho que vocês já cansaram dessa ladainha. Segundo, vai no vértice, volta com o mesmo ângulo. Amém. Opa! Encontrar os raios refletidos? Sim. No limite do meu slide aqui, hein, ó. Como é que vai ser a imagem? Maior, né? Finalmente. Tá vendo o espaço que eu tenho para desenhar a seta ali, ó? Imagem maior. Ok? Então, a imagem real é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, tá na... Não, prolongamento não. Pelo encontro dos raios refletidos, tá? Na frente do espelho, ela tá de cabeça para baixo e ela é maior. Finalmente, ela vai ser maior. Então, quando você tem um espelho côncavo, eu não sei se você tem esse tipo de espelho, não. Se você tem, provavelmente vai ser no banheiro da sua casa, que a sua mãe usa para maquiagem, sua irmã, sua esposa, enfim, para maquiagem, ou você mesmo, né? O espelho é seu, por que não? Ou para fazer barba, né? Os homens usam para tirar pelo, depilação. Então, se você pegar para brincar com um espelho desse, né? Normalmente nessa aula a gente leva uns espelhos desses na aula. Você vai ver que se você se afastar muito do espelho, você fica menos, gera uma imagem menor. Conforme você vai se aproximando, a imagem vai ficar maior, mais de cabeça para baixo. Porque a gente nunca vê no nosso cotidiano esse espelho, né? Mais comum o côncavo. Aliás, o convexo. Tá legal? Letra D. Se eu colocar um objeto no foco do espelho, o que vai acontecer, hein, Antônio? O que você acha? Bom, vamos traçar os raios notáveis. Todo raio que incide paralelo volta pelo foco. Todo raio que incide no vértice volta com o mesmo ângulo. Por que ele está sempre traçando esses dois raios notáveis? Porque esses são os raios notáveis que sempre dá para traçar, independente de onde esteja o objeto. Perceba que se ele está sobre o foco, já não dá mais para traçar o raio que passa pelo vértice e nem o raio que passa pelo foco. Só dá para traçar esses dois mesmo. Tá bom? O que aconteceu com os raios refletidos? Eles vão se encontrar? O que você acha, Juan? Tempo para a resposta. Tic-tac, tic-tac. São 10 para as 10. Tempo nós não temos. Acho que aqueles que você citou ali, não. Você acha que não. Mas eles estão se afastando, Juan? Não, professor, não estão. Muito bem, Juan. Eles mantêm sempre a mesma distância, ó. São o quê? Duas retas paralelas. Aonde duas retas paralelas se encontram? Aonde? Nunca. Elas não se encontram. Isso. Então, se você fizer o prolongamento dos raios refletidos, eles também não vão se encontrar. Ué, professor, então onde é que está a imagem disso aí? A resposta é, não está. Não forma a imagem. Ou a gente diz que a imagem é imprópria. Matematicamente, duas retas paralelas se encontram no infinito. Então, você pode dizer que a imagem está no infinito. Tá bom? Então, se você tem um espelho côncavo com esse, eu sugiro muito que você brinque com ele, porque você vai ver que em um dado momento sua imagem vai sumir do espelho. Quando? Quando você estiver exatamente na distância focal do espelho. Foca 40 centímetros, se você tiver 40 centímetros do espelho, você não verá a sua imagem refletida. Tá bom? E letra E, se eu colocar um objeto entre o foco e o vértice do espelho, todo raio que incide paralelo, volta pelo foco, todo raio que incide no vértice, volta com o mesmo ângulo. Juan, os raios refletidos vão se encontrar? Não, professor, eles estão se afastando. Quer dizer o quê? Que se eles estão se afastando, os seus prolongamentos estão se aproximando. E agora o prolongamento deles se encontra. Tá vendo ali o pontilhado em preto do prolongamento? Tá? Então, vocês já viram que a imagem formada vai ser maior, ela vai estar de cabeça para cima, ou seja, ela é direita, uma imagem de família, né? E ela é virtual, tá atrás do espelho, tá?
Então, ela é direita, virtual e maior. Então, o espelho côncavo forma a imagem maior? Forma, sim, só quando... e direita só quando você põe um objeto entre o foco e o vértice. Então, quando você vai usar um espelho para se maquiar, para se barbear, é aí que você tem que se posicionar. Porque senão, ou você não vai ter imagem, ou você vai ter uma imagem maior, mas de cabeça para baixo, que não ajuda muito, ou você vai ter uma imagem do mesmo tamanho, daí não ajuda também, pode pegar um espelho plano, não é mesmo? Ou você vai ter uma imagem menor. Não adianta nada, né? Não é ideia. Então, vocês percebam que o espelho côncavo, ele pode gerar qualquer tipo de imagem. Virtual, real, maior, menor, de cabeça para baixo ou não, direita. Tá bom? Depende de onde você se posiciona. Ok? Muito bem. Vamos passar... Ah, tá aí, ó. Letra A, B, C, I, D e E, tá? A animaçãozinha. Vamos passar para o espelho convexo, que é o espelho que nós usamos para aumentar o campo visual, ou seja, para ele diminuir a imagem. Tá bom? Olha que frase boa, né? Agora eu gostei de ouvir, né, Betânia? Gostei de ouvir essa. Ó, só geram um único tipo de imagem, né? Então vai ser mais fácil da gente estudar. Tá? Como é que é a imagem que ele forma? Nós já vimos, inclusive, né? No slide anterior, ó. Traço um raio paralelo, volta como se passasse pelo foco. Dali o prolongamento. Traço um raio passando pelo foco, volta paralelo. Então a imagem está ali. Como é que é essa imagem? É virtual, direita e menor. O espelho convexo só gera imagens menores, direitas e virtuais. Só. Não importa que distância você esteja deste espelho. Então, ele é um espelho muito mais simples do que o côncavo, né? Muito, muito mais simples. Ele só gera um único tipo de imagem. O espelho côncavo, ele é tão maluco que pode, inclusive, não gerar imagem, né? Tá bom? Então, aqui eu tenho a imagem no espelho convexo. Tá? Dessa árvore de tronco azul aí. Tá? Também deslocado as figuras, mas vocês entenderam. O que eu queria que vocês observassem também? Que só existe imagem direita, ou seja, com a mesma orientação que o objeto, quando ela é virtual. Ó. Aqui, ó, não está de cabeça para baixo, por quê? Porque é virtual. E aqui também, ó, não está de cabeça para baixo, porque é virtual. Tá? No espelho côncavo. Todas as outras imagens, quando elas são reais, elas são de cabeça para baixo. Ó, real, invertida, real, invertida, real, invertida, e aqui virtual direita, claro, e aqui real invertida também, tá? Toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita, ok? Espelho convexo, todo espelho convexo só gera imagem real, invertida e menor. Assim. Espelho côncavo pode gerar qualquer tipo de imagem, ou inclusive não gerar imagem, né? Que louco esse espelho, mano. Doideira, mano, que maluca. Beleza, Tereza? Então, tá aí as aplicações práticas, espelhos convexos ou divergentes, eles são usados para aumentar o campo visual, tá? Então, aqui eu tenho um espelho plano. Olha o campo visual do espelho plano se o observador estiver aqui, ó, aqui no canto, ó, inverte. Se o observador estiver bem no centro do espelho. Quando eu curvo o espelho, quando eu torno ele convexo, eu ganho campo visual, que vai aparecer agora em preto para vocês. Tá? Essa é a principal função do espelho convexo. Tá, ok? Já o côncavo, normalmente ele é gerado para ampliar uma imagem, como o espelho do dentista, que vocês estão vendo na imagem aqui do lado, ou quando você quer concentrar uma luz, tá? Existem, por exemplo, esse é um espelho côncavo, né? Todos os raios que chegarem até aqui, todos os raios paralelos, vão ser concentrados no foco. Então, você pode usar o calor do Sol, que os raios do Sol chegam paralelo, e eles vão todos se encontrar no foco. Quando você concentra a luz, você está concentrando o calor também.
Tá? Então, nós fizemos lá no meu antigo campus de FPR, nós fizemos um fogão solar, que era pegar uma antena parabólica, enchemos ela de espelho e colocamos uma caneca d'água justamente no foco daquele espelho, né, no foco daquela antena parabólica. Tá? E aí você consegue, né, dependendo do tamanho, da sua amplitude, da resistência solar, até ferver uma panela d'água, que foi o que a gente tentou fazer lá. Tá? Aquela parte parabólica da antena parabólica, ela tem a mesma função de concentrar os raios, né? Não é espelho, mas tem função de concentrar os raios também. Então, para que o receptor receba os raios mais concentrados, mais focalizados. Então, gera uma imagem melhor. Por isso que lá no centro, bem no foco da parte parabólica da antena parabólica, está o receptor, está bem no foco. Tá? E aí nós terminamos essa apresentação. Nós temos quantos minutos? 3. Eu quero propor aqui para vocês um exercício de vestibular que fala um pouquinho sobre isso, né? Próxima aula, estudando analítico da formação das imagens. Antes de estudar a formação da imagem, aqui eu tenho só um lembrete, ó. Daqui é o espelho convexo, né? Pode gerar qualquer tipo de imagem, inclusive não gerar imagem. O convexo só gera essa imagem. E no estudo analítico a gente vai ver isso depois, não importa. Eu quero ver com vocês esse exercício aqui. Tá? Um exercício de vestibular da Universidade Federal Fluminense de 2010. Ele diz o seguinte, eu coloquei, era para estar na minha prova esse exercício aqui. Não posso fazer prova, estou meio chateado com isso. É tão legal, porque vocês vão bem, né, tiram boas notas, é por isso que eu gosto de dar prova. Sim, a figura mostra a imagem de um espelho produzida, a figura mostra a imagem, um objeto, a figura mostra um objeto e sua imagem produzida por um espelho esférico. Vocês estão vendo aqui uma peça de xadrez, acho que é a rainha ou o rei, não sei, não consigo ver muito bem. E vocês estão vendo lá no espelho a imagem de cabeça para baixo e maior. Independente do que ele vai perguntar, aí você já mata essa charada. Por quê? Primeira coisa, pode ser um espelho convexo? Vocês vão me dizer, não, professor. Por quê? Porque o espelho convexo não gera imagem maior, só gera imagem menor. E ele também só gera imagem virtual, então ele também não gera imagem de cabeça para baixo. Então, com certeza, é um espelho côncavo. Tá? Um espelho de aumento, por isso que a imagem está maior. E se ele está de cabeça para baixo, você tem duas possibilidades. Ou a imagem está antes do centro de curvatura, ou está entre o centro de curvatura e o foco. Tá? Você precisa lembrar disso aqui. Droga, eu tenho que abrir a outra apresentação de PowerPoint aqui, se eu não fechei ela. Ó. Quando o objeto está... Perdão, gente, me atrapalhei aqui. Ó. Quando o objeto está entre o centro de curvatura, antes do centro de curvatura, a imagem está de cabeça para baixo, mas ela é menor, então não é o caso da figura. Tá? Qual é o caso da figura? É sobre o centro de curvatura? Não, também, porque sobre o centro de curvatura gera uma imagem do mesmo tamanho. Então, o objeto, com certeza, daquela imagem lá, está posicionado entre o foco e o centro de curvatura, ó. Porque aí sim é a situação onde eu gero uma imagem maior e de cabeça para baixo. Tá bom? Beleza? O foco não gera imagem e entre o foco e o vértice a imagem fica maior, mas ela não ficaria de cabeça para baixo, como está na imagem ali. Ok, gente? Você mata facilmente essa questão. Alternativa A, o espelho é convexo, não precisa nem ler o resto. B, o espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o foco e o vértice. Não, se estivesse entre o foco e o vértice, ele seria maior, mas não de cabeça para baixo. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado a distância maior que o raio do espelho. Não. Se fosse maior que o raio do espelho, com o centro de curvatura, a imagem estaria de cabeça para baixo, mas menor. O espelho é côncavo e o objeto está... É a letra D, com certeza, porque a letra E fala que ele é convexo. Pode riscar. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Letra D de... Deus me livre cair uma questão dessa no Enem, né? Letra D.
Ok, gente? Com isso, nós temos que parar por aqui, porque são, em Brasília, 10 horas e 1 minuto. Eu encerro por aqui. Deixa eu cancelar minha apresentação, minha tela. Ótimo. Ler o nome daqueles que aqui estão. Antônio, Beatriz, Orine, Flávio, Isadora e Juan, né? A Ana estava aí no começo, né? Aconteceu alguma coisa com a internet dela. Mas, enfim, esses são o nome daqueles que aqui estão. Estou interrompendo a gravação. Espero vocês para a próxima aula, onde nós vamos ver o estudo analítico das imagens. Então, eu vou estudar, por exemplo, a imagem fica maior, mas quanto maior? Ou fica menor, mas quanto menor? Posiciona o objeto a 1 metro do espelho, a que distância do espelho estará a imagem, tá? Se alguém que está aqui tiver alguma dúvida, pode perguntar, mesmo eu interrompendo a gravação a partir de agora. Um abraço!